Okay, so we are continuing our series on spiritual warfare. Então, a gente continua a nossa série em batalha espiritual. Okay? We've gone through and looked at the passage in Ephesians chapter 6. A gente foi passando por toda aquela passagem de Efésios capítulo 6. And last week we got to see the armor of God. E semana passada a gente viu a armadura de Deus. And so we get to see all of our defensive armor. Então a gente conseguiu ver toda a nossa armadura, a nossa arma defensiva. And then also our offensive weapons. E também as nossas armas ofensivas. Okay? We have two offensive weapons that was mentioned in the passage. Nós temos duas armas ofensivas que são mencionadas na passagem. Which is the sword of the Spirit, which is the word of God. Que é a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. And prayer. E a oração. Okay? And he tells us to pray in all situations. Diz para que nós oremos em todas as situações. What I want to talk about tonight is another weapon that's not mentioned in that passage. E o que eu quero falar hoje à noite é uma outra arma que não está mencionada naquela passagem. And it's something that's very powerful. É algo muito poderoso. That goes along with prayer. E que vai junto com a oração. Which is fasting. Que é jejum. Okay? Fasting is something that we do sometimes together with prayer. Jejum é uma coisa que a gente faz às vezes junto com a oração. That allows us to have more power in our prayer. Que nos permite ter mais poder na nossa oração. And this is something that Paul doesn't mention in the passage, but it's something that's all throughout the Bible. E é uma coisa que Paulo não menciona naquela passagem, mas é o que está por toda a Bíblia. I want you guys to look with me in Mark chapter 9. Então eu queria que vocês olhassem comigo em Marcos capítulo 9. Mark chapter 9, specifically in verse 29. Marcos capítulo 9, especificamente o versículo 29. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Okay, what's going on in this passage? Então, o que estava acontecendo nessa passagem? We have Jesus going up on the Mount of Transfiguration. A gente teve Jesus ali no Monte da Transfiguração. He appears to Peter, James, and John in a transformed state. Ele apareceu para Pedro, Tiago e João numa forma transformada. And then they come down. E aí eles desceram. Okay, it was a powerful experience up on the mountaintop. Foi uma experiência poderosa que eles tiveram ali no topo do monte. And as soon as they get down, they have to deal with some drama. E logo que eles desceram, eles tiveram que lidar com um drama ali. There's a guy, he's asking the disciples who did not go up on the mountain. Tinha um cara que tinha pedido para os discípulos que não tinham subido ao monte. Can you drive out this demon out of my son? Vocês podem tirar esse demônio do meu filho? And they try to cast out the demon like they had done before. E eles tentaram expulsar os demônios como eles tinham feito antes. And it doesn't work. Mas não funcionou. And now everyone's upset. E aí ficou todo mundo chateado. And so he comes to Jesus. Então eles vêm para Jesus. And the demon reacts. E o demônio reage. And throws the kid onto the ground. Joga a criança no chão. And the kid starts to convulse. E a criança começa a convulsionar. And Jesus has to rebuke the demon and cast him out. E Jesus tem que repreender o demônio e expulsá-lo. Afterwards, the disciples come to Jesus and say, "Hey, what's going on? Why could we not cast out that demon?" Depois Depois os discípulos chegam a Jesus e perguntam para ele: por que a gente não pôde expulsar aquele demônio? And Jesus gives this answer. E Jesus dá essa resposta. He says, "This kind only comes out with prayer and fasting." Ele diz: esse tipo só sai com oração e com jejum. There's power in fasting. Tem poder no jejum. It allows us to reach into a spiritual world that we don't always reach into. Nos permite alcançar um ponto no mundo espiritual que a gente nem sempre alcança. And so we want to talk about fasting tonight. Então a gente quer falar sobre jejum hoje à noite. Because this is something that should be a part of all of our lives as Christians. Porque é algo que deveria fazer parte de toda a nossa vida como cristãos. Not necessarily every day or every week. Não necessariamente todo dia ou toda semana. But it should be from time to time something that we do in the Christian life. Mas deveria ser de tempos em tempos algo que a gente faz na vida cristã. Or maybe there will be a season in our life where we're going to participate in fasting even more. Ou talvez uma temporada na nossa vida em que a gente vai participar no jejum mais. And that's going to deepen us spiritually for some battle or something that's going on. E isso vai nos aprofundar espiritualmente por alguma batalha que a gente vai enfrentar. Okay, there's several examples of this throughout the Bible. E tem vários exemplos disso pela Bíblia. I'll give you just a few. Eu vou dar só alguns. One of them we see is Daniel chapter 9. Um que a gente vê é Daniel capítulo 9. Daniel is praying and fasting. Daniel está orando e jejuando. Because he is upset about what's going on with his nation. Porque ele está triste com o que está acontecendo na nação dele. And as he's praying and fasting, e enquanto ele ora e jejua, eventually God sends the angel Gabriel. Eventualmente Deus manda o anjo Gabriel.
and he begins to speak to him. e começa a falar com ele. Reveals these wonderful prophecies. Revela essas profecias maravilhosas. Things that are really powerful about the end times. Coisas que seriam muito poderosas sobre o fim dos tempos. But it starts with Daniel humbling himself, praying and fasting. Mas começou com Daniel se humilhando, orando e jejuando. Okay? In the book of Esther, we see the same thing. E no livro de Esther a gente vê a mesma coisa. Esther, there's a major situation where there is an order given out to kill all the Jews. Com Esther teve uma situação urgente que tinham mandado matar todos os primogênitos dos judeus. Okay? And she's Jewish. E ela era judia. And she's the queen. E ela era rainha. And so she's like, okay, I gotta do something. Então ela falou, eu preciso fazer alguma coisa. And so she begins to fast and pray. Então ela começa a orar e jejuar. And she calls for all the Jews that she has contact with to pray and fast as well. E ela chama todos os judeus com que ela tinha contato para que eles orassem e jejuassem também. In order that she would have the courage Para que ela tivesse a coragem and also the availability to talk to the king about this issue. e também a disponibilidade de conseguir falar com o rei sobre essa questão. And everything worked out. E tudo funcionou perfeitamente. Okay? The next couple books as well. E no próximo livro também. Nehemiah begins the book of Nehemiah with a fast. O livro de Neemias começa falando sobre o jejum. Because he's so destroyed about the state of Jerusalem, which is his city. Porque ele está tão destruído sobre o estado de Jerusalém e a cidade dele. And he actually, through that prayer and fasting, gets to go back to Jerusalem to rebuild it. E ele, na verdade, através desse jejum e oração, ele consegue voltar lá para Jerusalém para reconstruir tudo. Okay? And then the next book also is Ezra. E também o próximo livro, Esdras, Ezra is going through, he's got the same situation, praying and fasting about Jerusalem. ele também está na mesma situação, orando e jejuando por Israel. But he's specifically talking about protecting them as they take a group of people back to Jerusalem. E basicamente orando sobre um grupo que deveria voltar para Israel. Protection for them. A proteção para esse grupo que deveria voltar. Okay? These are just a couple examples in the Bible where we see people praying and fasting. Esses são só alguns exemplos que a gente vê na Bíblia de pessoas orando e jejuando. Okay? Every one of these examples works out really well for the person who's praying and fasting. Cada um desses exemplos funcionou muito bem para cada uma dessas pessoas que estava jejuando e And now, orando. obviously, we're not going to give you examples of things that did not work out well. No. Tá, e claro que eu também não vou dar exemplos de coisas que pessoas jejuaram e não deu certo. But there's all sorts of examples in the Bible where people begin to pray and fast and God works through that. Mas tem todo tipo de exemplo em que as pessoas jejuam e Deus opera através daquilo. Now, if we're talking about spiritual warfare, Então, se a gente está falando aqui de batalha espiritual, then this is also a very important aspect of spiritual warfare. esse também é um aspecto muito importante de batalha espiritual. Because it's going to allow God to work even more in our lives Porque vai permitir que Deus trabalhe ainda mais nas nossas vidas and give us greater victory. e vai nos dar uma vitória maior. Okay? But I want to talk about fasting specifically tonight. Então eu vou falar sobre jejum especificamente hoje à noite. Okay? No, there are all sorts of types of fasting. Então tem todo tipo de jejum. Okay? You can do a fast that's just a straight fast. No food, no water, do it one whole day. Você pode fazer aquele jejum que é o jejum direto, sem água, sem comida, um dia inteiro. Okay? Or you can do it for several days. Ou vários dias. Okay? Or you can do something where you, like no food but water. Ou você pode fazer algo do tipo, sem comida, mas tem água. Or what some people do is they say, okay, no food, but I can drink water and some clear juices. Ou algumas pessoas fazem, eu não vou comer comida, mas eu vou beber água e alguns sucos claros. Okay, so that would be like apple juice, you can see through it. Tipo suco de maçã, que você consegue ver através dele. But like mango juice, it's kind of like a milkshake, you know, you don't drink that. Mas um suco de manga, por exemplo, que é tipo um milkshake, você não consegue ver através dele, você não bebe. You guys ever have mango juice with milk? Vocês tomariam suco de manga com leite? It's good, man. Bom. Okay, so you can do all sorts of things. The other people, they get involved in things where they're not eating meat or rice and beans. Então tem todo tipo de coisa que as pessoas fazem, que seria não comer carne, ou arroz, ou feijões. And they say, okay, I'm just going to eat fruits and vegetables. E a pessoa diz, eu só vou comer frutas e vegetais. So, some people talk about the fast of Daniel. Tem gente que fala do jejum de Daniel. Okay, Daniel didn't want to participate in some of the food, he didn't want to partake of some of the foods that they were eating in Babylon. Daniel não queria participar de alguma das comidas que eles comiam lá na Babilônia. And so he began to eat just fruits, vegetables, and water. Então ele pediu para comer só legumes e água. Okay? You can do that. Você pode fazer isso? Okay? I've heard other ones where people just eat all natural things, just nuts, berries, fruits, that's it. E tem outras pessoas que fazem só coisas naturais. Castanhas berries. Frutas vermelhas. Okay? Just things outros- natural.
Just things natural in order to get a little bit of sugar in your blood. Só coisas naturais, só para ter um pouquinho de açúcar no teu sangue. Okay? Now there's also other fasts. E tem outros tipos de jejum, Something you can do is give up something that you really love. que seria você abrir mão de algo que você realmente ama. So maybe you could have a fast from coffee. Então você pode, por exemplo, jejuar do café. Okay? Calm down. I'm not telling you to do that. Calma, eu não tô falando para fazer I isso. saw everyone starting to get up to walk out of the place. Eu tô com medo das pessoas levantarem de Okay? boa. You guys can drink your coffee. It's okay. Pode tomar o seu café, tudo bem. You know what we call that in the States? Sabe o que a gente fala nos Estados Unidos? Christian crack. A gente chama de craque judeu, craque cristão. Yeah. But some people love coffee so much they say, okay, for a fast, I'm going to not drink coffee for this week or whatever. Mas tem gente que ama tanto café que diz, não, então pelo meu jejum eu não vou tomar café por uma semana, por exemplo. Or something that I did for a while, Ou algo que eu fiz por um tempo, a media fast. um jejum de mídia. Okay, so I cut off all forms of technology. Então eu cortei toda a forma de tecnologia. Okay, no video games, no movies, no TV, no internet, no nothing. Sem videogame, sem TV, sem filmes, sem internet, sem nada. Okay, all these things, they're different ways of cutting off something that you use every day. Todas essas coisas são você cortar alguma coisa que você usa todo dia. And it frees up your time E isso livra o seu tempo to allow you to seek God more. e te permite buscar a Deus mais. Okay, we'll talk about that more at the end. A gente vai falar um pouco mais sobre isso Okay, mais but I pra want frente. to talk about a food fast. Então, eu vou falar sobre jejum de comida. Okay, there's all sorts of interesting information that's out there about fasting. Tem todo tipo de informação interessante sobre jejuar de And comida. it talks about all the benefits that you can receive from fasting. Falam sobre o benefício de você jejuar. Okay, I want to talk first about the health benefits. Eu vou falar um pouco sobre o benefício de saúde. Fasting will have tremendous health benefits in your life. Jejuar vai te dar tremendos benefícios na sua saúde. Now, you can't fast all year. Você não vai conseguir jejuar um ano inteiro. Okay, you can't do it like, okay, I'm going to do it, 5 days every week. Você não vai conseguir, 5 dias toda semana. Okay, that's just too much. Isso é muito. Okay, but you can do it periodically through your life. Mas dá pra fazer periodicamente ao longo da sua vida. There's studies that have been done seeing people that were fasting 2 days a week or 1 day a week. Já fizeram estudos sobre pessoas jejuando 2 dias na semana ou 1 dia na And they semana. measured all of their signs physically. E medindo todos os sinais físicos da So pessoa. they want to see, like, well, what happens with all their blood tests? Eles queriam ver o que acontece com os exames de sangue. What happens to the levels of all these different things in their O bodies? que acontece com o nível de todas aquelas coisas no corpo. And literally amazing things happen. E literalmente coisas incríveis Okay? I acontecem. want to give you some of the health benefits. E eu quero mostrar alguns benefícios de Okay? saúde. First of all, weight loss. O primeiro, perda de peso. Okay? That's obvious, right? É óbvio, certo? You eat less, you're probably going to lose weight. Você come menos, provavelmente você vai perder peso. Okay? Now, not everybody needs to lose weight, Nem todo mundo precisa perder peso, but it can be a benefit if that's what you're doing. mas pode ser um benefício se é isso que você está fazendo. Okay? They found it to lower blood pressure. E, diminui a sua pressão arterial. Okay? That's really important for some people. E isso é muito importante para algumas pessoas. Okay? Lowers cholesterol. Menos colesterol. Okay? Lowering your cholesterol can be super important when it talks about the health of your heart. Baixar o teu colesterol pode ser muito importante, por exemplo, para o seu coração. Especially as people start to get older, cholesterol becomes more of an issue. Especialmente quando você vai ficando mais velho, o colesterol vira um problema. Okay? Lowers blood sugar levels. E menor nível de açúcar no sangue. Okay? This is very important for people who have diabetes. Muito importante para pessoas com diabetes. Or maybe people who have diabetes in their family. Ou pessoas que tenham diabetes na família. Okay? Also lowers blood triglycerides E levels. também diminui o nível de triglicerídeos. Okay? Goes through, he talks about insulin sensitivity. Também fala sobre sensibilidade à insulina. Okay? This allows your body to receive the insulin that you naturally produce, Que permite então que o seu corpo receba a insulina que ele produz naturalmente and it receives it in a more powerful form. e recebê-la numa forma mais poderosa. You know, it's kind of like they say, if you take too many antibiotics, they don't work as well in your body. Então é tipo como eles dizem que se você tomar muito antibiótico, eles passam a não funcionar tão bem no seu corpo. I don't know if that's true, but that's what I heard. Eu não sei se é verdade, foi o que eu vi. Okay? But it's the same thing. Like, if you always have so much sugar in your body, Mas é a mesma coisa. Se você tem sempre muito açúcar no teu the sangue, no teu insulin corpo, can't work as well.
ele também não vai funcionar tão bem. Okay? You A cut it insulina. off and it allows your insulin to have more effect. Então, se você corta, a insulina também vai passar a ter melhor efeito. Okay? Over time, it allows you to speed up your metabolism. E com o tempo, isso vai acelerar o teu metabolismo. Okay? It regulates your hormones. Regula os teus hormônios. This is really important. Isso é muito importante. We have all sorts of weird hormonal things going on. A gente tem todo tipo de coisa hormonal acontecendo estranha. And sometimes people have all sorts of disorders because of the hormones. E às vezes as pessoas acabam tendo disfunções por causa dos hormônios. Sometimes we're having hormonal problems because of the things that we're eating. E às vezes a gente tem problema hormonal por causa das coisas que a gente está comendo. And so when you cut off food for a while, it allows your body to regulate the hormones in your body. Então você corta a comida por um tempo e isso ajuda o seu corpo, permite o seu corpo a regular um pouco. Okay? Another thing, it regulates your digestion. I'm sorry? It regulates your digestion. Uma outra coisa é que regula a tua digestão. Okay? This can be important for a lot of people. Isso pode ser importante para muita gente. Sometimes we're just constantly putting things into our body and our body can't get rid of it. Às vezes a gente está constantemente colocando coisa para dentro do corpo e o corpo não consegue se livrar direito disso. Okay? Stop putting things in. Give your body a chance to get rid of everything. Para de colocar coisa para dentro, dá uma chance do teu corpo eliminar tudo. It's kind of like cleaning out the plumbing in your house, É right? tipo limpar o encanamento da casa. Okay. Another thing, it apparently increases your lifespan. E aparentemente parece que aumenta o seu tempo de vida. Obrigado. Okay? I don't know about this, but that's what I read. Eu não tenho certeza sobre isso, mas foi o que eu But li. it talks about the amount of food that we eat in our culture today. It talks about the amount of food that we eat in our culture. Fala sobre a quantidade de comida que a gente come na nossa cultura hoje. They find in general that people who eat smaller portions live longer. Descobriram que geralmente as pessoas que comem menos vivem mais. So you start eating a little bit less, Então se você começar a comer um pouquinho menos, the idea is that your lifespan will begin to increase. a ideia é que o seu tempo de vida comece a aumentar. Okay? It begins to create a healthy hunger in you. Começa a criar uma fome saudável em você. What they were saying in this was that sometimes we have all sorts of weird hunger desires. O que isso diz é que às vezes a gente tem todo tipo de desejos de fome esquisitos. When we don't need food. Quando a gente não precisa de Okay? comida. It's just like, I really need something sweet right now. Tipo, eu queria alguma coisinha doce But agora. you just stuffed your face full of food, so you're not hungry. Mas você acabou de encher a barriga de comida. Você não So tá then com you're going to fome. get more sugar. It's going to raise your blood sugar level even more. E aí você vai colocar açúcar pra dentro e vai aumentar os teus níveis de açúcar. Okay? When you start to fast, you regulate that. E quando você jejua, você regula isso. And you start to get hunger at the right times, and it's healthier. Você começa a ter fome nos momentos certos, isso é mais saudável. Okay? Another thing, it improves your immune system. Outra coisa é que melhora o seu sistema imunológico. Okay? It says it does this in a couple ways. E faz isso de algumas formas. Reduces the free radicals in your body. Reduz os radicais livres no seu corpo. Regulates the inflammatory conditions in your body. Regula as condições inflamatórias no teu corpo. And even starves cancer cells. E até pode matar as células de câncer de desnutrição ou de Okay? fome. So basically, if you have cancer cells, they're feeding off the food that you're eating. Porque basicamente se você tem células cancerígenas, elas estão drenando a comida que você está comendo. And you cut off the food, Então se você corta a comida, you're not feeding them anymore. você não está alimentando elas mais. Okay? Very important. Importante. Okay? It reduces the chance of having a stroke. Reduz as chances de ter um AVC. And even reduces the effects after a stroke. E até reduz os efeitos de depois de um AVC. Okay? It lessens the symptoms of Alzheimer's. Baixa os sintomas de Alzheimer. It allows your cells to improve the cleansing process. Permite que as suas células melhorem o sistema de limpeza delas. Okay? The cells, they have stuff that they need to get rid of. As células precisam eliminar algumas They coisas have delas. waste products. Como Waste products? dejetos. Okay? So what happens is that we have these cells and they need to reproduce, but they need to properly function. Então o que acontece é que a gente tem as células, elas precisam se reproduzir, mas elas precisam estar funcionando direito. When you stop feeding them, they have a time to get rid of the waste and it allows them to reproduce easier. Quando você para de alimentá-las tanto, elas podem se regular e podem eliminar os dejetos e funcionar normalmente. Okay? It allows you to detoxify your body. Permite que você desintoxique o seu corpo. Okay? You're always taking things in. A lot of times it has toxins in it. Você sempre está colocando coisas para dentro e várias vezes tem toxinas ali. You stop putting things in. Você para de fazer isso, Allows your body to get rid of the toxins that you already have. permite que o seu corpo tenha tempo de eliminar as toxinas que já tem. Okay? And then the last thing, it clears your skin. E no final também, por último, também limpa a sua pele. Okay? If you have a problem with your skin,
Você tem problema de pele, you can fast a little bit. você pode jejuar um pouco, You will see a difference. você vai ver a diferença. It's something I've seen really a lot in my life. É uma coisa que eu vi bastante na minha vida. That when I start fasting, I see my skin getting clear. Quando eu começo a jejuar, eu vejo a minha pele limpar. Really interesting, right? Interessante, né? Okay, now there are also other benefits that aren't necessarily directly physical. E tem outros benefícios que não são necessariamente físicos. Okay, one of the benefits is that you have more free time. Um dos benefícios é que você tem mais tempo livre. Okay, more free time is important for all of us. Mais tempo livre é importante para todo mundo. Okay, another thing that you're going to do is you're going to spend less money and be able to save more. E outra coisa é que você vai gastar menos e você pode economizar mais. Okay, you guys follow this logic? Você seguir a lógica? Okay, you don't spend money on food. Você não gasta dinheiro com a comida, You have more money for other things. você tem mais dinheiro para outras coisas. Okay, I know this is really heavy stuff, but I try to wrap your mind around this. Eu sei que é uma coisa muito difícil, mas tenta pensar nisso. Okay, it actually has been shown to reduce depression and anxiety. E também parece que reduz depressão e ansiedade. That's big. Cara, There's a lot of people that are struggling with that. isso é uma coisa muito grande. Tem And muita if gente lutando com fasting isso. can help just a little bit, E jejuar pode ajudar um pouquinho com isso. then that's going to be awesome. Vai ser ótimo, Okay, certo? if it's going to help a lot, even better. E se ajudar muito, melhor ainda. Okay, one of the things they say over time is that it begins to help you sleep better. E outra coisa que diz é que com o tempo vai te ajudar a dormir melhor. Okay, probably the night that you're fasting, if you go to bed without eating, it won't help you that night. Provavelmente a noite que você começou a jejuar, você tá lá sem comer, não vai te ajudar I don't naquela know if you guys noite. have tried to eat on sleep on an empty stomach. It doesn't help. Se vocês tentarem dormir com o estômago vazio, isso não ajuda. Okay, but over long term, they say it will improve your sleeping habits. Mas a longo prazo parece que tem esse efeito também. And also over long term, they say that it will improve your brain functions. E também ao longo termo melhora as suas condições cerebrais. Okay, so all these things are benefits that we get from fasting periodically in our life. Então todas essas coisas a gente recebe de jejuar periodicamente na vida. If you guys don't believe me, go on the internet, check out the information. Se vocês não acreditam em mim, vão à internet e chequem essa informação. The BBC, the British Broadcasting Company, did an interesting report on this. A BBC já fez uma reportagem interessante com isso. Nothing to do with religion, Nada a ver com religião. just purely seeing the benefits of fasting on your body. Só puramente verificando os benefícios de jejum no corpo. And what they see is that most of these health benefits come out in this guy's life who's doing the tests. E o que eles viram é que a maioria desses benefícios apareceram na vida daquele cara que estava jejuando. You guys can check this out on YouTube if you want to check it out. Vocês podem ver isso no YouTube se vocês quiserem conferir. Okay? See, I am not making this stuff up. Vocês vão ver que eu não estou inventando. Okay, but we want to talk about the spiritual benefits. Então a gente quer falar aqui também sobre os benefícios We're espirituais. talking about spiritual warfare. A gente está falando sobre batalha I espiritual. want to give you these benefits that are, besides spiritual benefits, Então eu quis te dar esses benefícios além dos benefícios espirituais, because I want you guys to see that it's not just like this burden that you have to bear in order to be more spiritual. só para que você pudesse ver que não é só esse fardo que você está carregando para ser mais espiritual. It's something that's going to help you in every aspect of life. É algo que vai até te ajudar em cada aspecto da sua vida. Remember, we're not just spiritual beings, we're also physical beings. Lembre que nós não somos só seres espirituais, nós somos seres físicos também. If you begin to feel better physically, it will affect you in a positive way spiritually. Então, se você se sente bem fisicamente, isso vai afetar você de uma forma melhor espiritualmente também. Okay, so fasting can help you in that way. Então, o jejum pode te ajudar nisso. But spiritually, it's going to help you even more. Mas espiritualmente é o que vai te ajudar mais. What is the idea behind fasting? Então, qual é a ideia atrás do jejum? Okay, the idea, it goes back to the idea of the flesh versus the spirit. A ideia vai lá para aquele ponto da carne versus o espírito. The flesh and the spirit are warring against one another inside of you. A carne e o espírito estão batalhando dentro de você. How is it that you can allow yourself to be more open to the Spirit and allow Him to work in your life? Então, como você pode permitir que você esteja mais aberto ao espírito e permitir que ele trabalhe na sua vida? Weaken your flesh. Enfraquecendo a sua carne. Right there. Weaken your flesh. Tá bem aí, enfraquecer a sua Okay, carne. now some people take this to an extreme. Então, tem gente que leva isso pro extremo. Maybe they're going to whip themselves when they do something wrong. E aí, gente que vai se flagelar, se bater quando fez alguma coisa errada. Maybe cut Ou themselves. se cortam. Okay, that's not the idea. Não é essa a We're ideia. not trying to inflict pain upon ourselves, to punish A ourselves. gente não está tentando infligir dor em nós mesmos, se punir. Okay, what we're trying to do is make our flesh weaker so the spirit can be stronger. O que a gente quer fazer é fazer a nossa carne mais fraca para que o nosso espírito seja mais forte. What happens normally when you don't eat, E o que acontece normalmente quando você não come? besides getting grumpy? Além de ficar bravo. Okay, you start to get weak.
Você começa a ficar fraco. You start to get tired. Você fica cansado. Okay? I notice sometimes when I'm fasting, Eu sei que às vezes, quando eu tô jejuando, little things that bother me normally, algumas coisinhas que às vezes só me incomodam, they don't bother me as much. não me incomodam tanto. It's like I don't even have energy to fight against that. I'm just going to let that go. É tipo, eu nem tenho energia pra lidar com aquilo, então tá. I'm a much better driver when I'm fasting. Eu sou um motorista muito melhor quando eu tô jejuando. You know, people cut in front of me, it's like, let the guy go. I can't even. A pessoa entra na minha frente e fica, tá bom, deixa o cara aí. That's the good thing. Essa é uma coisa boa. Okay, you want to have your flesh being weaker. Porque você quer que a sua carne fique mais fraca. Because the weaker your flesh is, the more the Spirit can work. Porque quanto mais fraca a sua carne, mais o Espírito Our pode whole trabalhar. purpose in life is to let His will be done in us, not our own. O nosso propósito inteiro da vida é deixar a vontade de Deus e não a nossa. So if we're trying to get rid of our will, the idea is to get rid of our flesh. If we want to get rid of our will, Tá. Então, se a gente quiser se livrar da nossa vontade, then we want to get rid of our flesh. a gente não precisa se livrar da nossa carne. We're never going to get rid of our flesh completely as long as we're here on earth. A gente nunca vai se livrar da nossa carne completamente enquanto a gente estiver na Terra. But we can weaken our flesh through fasting. Mas a gente pode enfraquecê-la através do jejum. Okay? Another aspect of this is that we are humbling ourselves before God. E outro aspecto disso é que a gente está se humilhando diante de Deus. You can read about this in Psalm 35. David speaks about this. Você pode ler isso no Salmo 35? Salmo 35, Davi fala sobre isso. He talks about how he's humbling himself through prayer and fasting. Ele fala como ele está se humilhando através do jejum e da oração. Okay? We want to be humble. E a gente quer se humilhar. The Bible tells us in several passages that God resists the proud but gives grace to the humble. A Bíblia diz em várias passagens que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Okay? We don't want to be resisted by A God. gente não quer ter resistência de Deus. That's the last thing that we're looking for. É a última coisa que a gente quer. But if we humble ourselves, God will begin to work more in our lives. Mas se nós nos humilharmos, Deus vai começar a trabalhar mais nas nossas He vidas. begins to open up the floodgates of grace and pour upon us even more. Ele começa a abrir os portões dos céus e começa a derramar graça ainda So mais. we humble ourselves through fasting, Então a gente se humilha através do jejum. and allows God to pour out more grace in our Isso lives. permite que Deus derrame mais graça sobre as nossas vidas. Okay, now we go back to what we talked about at the beginning. Então a gente pode voltar para aquilo que a gente estava falando no começo. You spend less time eating, Você gasta menos tempo comendo, which is good for all of us. que é bom para todos nós. Okay, health-wise, that's good. Em termos de saúde, isso é bom. We're talking about having more free time, that's A good. gente falou sobre a gente vai ter mais tempo, isso é bom. But the idea of fasting is that you free up that time in order to seek God, in order to pray. Mas a ideia de jejum é que você liberou esse tempo, você pode buscar mais a Deus, você pode orar. And so all the time that you spend around food, Então todo aquele tempo que você gastava com a comida, which is buying food, que é comprar comida, preparing food, preparar a comida, cooking the food, cozinhar a comida, eating the food, comer a comida, and then cleaning up afterwards. e aí limpar tudo. All this time is spent praying. Todo esse tempo é gasto orando. Man, if you start to do this, you start to pray all that time, you're going to see how much your prayer life is going to change. Então se você passar orando todo esse tempo, você vai perceber como a sua vida de oração muda. We spend so much of our day around food. A gente gasta muito do nosso dia ao redor da comida. And so when we free ourselves of that, we have more time to seek God. E quando a gente então se livra disso, a gente tem mais tempo para buscar a Deus. Okay, another thing that it does is as we humble ourselves and as we allow the Holy Spirit to work, Então, outra coisa que isso faz é que à medida que a gente se humilha, a gente permite que o Espírito Santo trabalhe. it begins to create a greater dependence upon God. E isso começa a criar maior dependência de Deus. When we depend upon God, He begins to work more in our lives. Quando a gente depende mais de Deus, Ele trabalha mais nas nossas vidas. Because what happens is when we are strong in ourselves, Porque o que acontece é que quando a gente é forte por a gente mesmo, we don't ask God to do anything. a gente não pede a Deus para fazer nada. So God doesn't do things. Então Deus não faz nada. And so, I got this one, God. I'll take care of this. Tipo, não, beleza, Deus, deixa comigo aqui. And He's like, okay, take care of it. Tá bom, vai lá, faz Okay, aí. I won't help you. Eu não vou te ajudar. But when we begin to depend upon Him more, Mas quando a gente começa a depender mais dele, now God can pour out that grace upon us. aí Deus pode derramar aquela graça sobre And He nós. can start to show how strong He is in our E Ele lives. pode começar a mostrar o quanto Ele é forte nas nossas But vidas. it begins with that dependence. Mas começa com aquela dependência. We have to depend upon Him. A gente precisa depender dele. Through fasting, we start to see our need to depend upon Him more. Através do jejum, a gente consegue ver a necessidade da gente depender mais dele. Because when you're weak and you're just like, I can't do Porque this, quando você tá fraco, você diz, eu não consigo fazer. then there's no other place to turn except for to God. Então não tem nenhum lugar para onde você se volte a não ser para Deus. And so God begins to pour out more grace upon your E life. Ele então começa a derramar mais graça na sua vida. What that's going to do ultimately is create more
intimacy between you and God. E o que isso faz no final é criar mais intimidade entre você e Deus. Deeper intimacy is what we all are longing for, even though we might not all know it. Intimidade mais profunda com Ele é o que a gente mais está buscando, mesmo que a gente nem perceba. The intimacy with God is something that is going to satisfy our soul. A intimidade com Deus é algo que vai satisfazer a nossa alma. This is something that is going to make our life more fulfilling. É algo que vai fazer a nossa vida mais cheia. It gives meaning to every little thing that we do throughout our day. Dá sentido para cada coisinha que a gente faz no nosso dia. You know, you're at work, you're like, why am I going to type this report for my boss? This is so annoying. Você tá lá no trabalho pensando, cara, eu tenho que fazer esse relatório pro meu chefe, é tão chato. But when you say, you know what, I'm not doing this for my boss, I'm doing this for Jesus. Mas quando você diz, não, eu não tô fazendo isso pro meu chefe, eu tô fazendo isso pra Jesus. And I'm going to do it with Jesus. E eu tô fazendo isso com Jesus. It makes it more fulfilling. Isso te deixa mais It can feliz. make something so empty, something much more deep. Torna alguma coisa que é vazia em algo muito mais profunda. Okay? That's what we want in life. E é isso que a gente quer na vida. And God will increase your dependence and your intimacy with Him through fasting. E Deus vai aumentar a sua dependência. Deepen your dependence and your intimacy. Tá, e Deus vai aumentar a sua dependência e a sua intimidade com Ele através do jejum. Okay, and then as a result of this, E como resultado disso, it will deepen your worship. vai aprofundar tua adoração. I don't know if you guys have ever had this, Eu não sei se vocês já fizeram isso, but sometimes you come into worship mas às vezes a gente vem pra adoração and you're just confused. e você está confuso. You're stressed. Você está meio You're estressado, thinking about all these things that are going on in your life, pensando em todas as coisas que estão acontecendo na vida, and people are singing all around you, e as pessoas estão ali cantando ao seu redor, and maybe you're even singing with them, e às vezes você até tá cantando com eles, but your mind and your heart, they're not there. You're off somewhere else. mas a sua cabeça e o seu coração não estão ali, elas estão em outro lugar. Probably you guys have never experienced that, but I've experienced that before. Provavelmente vocês nunca experimentaram isso, mas eu já experimentei. And it's like, okay, what am I doing here? Why am I trying to worship when I can't do it? É uma coisa do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô tentando adorar quando eu nem consigo? Okay, what happens is as you get that deeper intimacy, E o que acontece é que quando você tem essa intimidade mais profunda, worship starts to make more sense. a adoração começa a fazer mais sentido. Your focus O changes. seu foco muda. Your heart O changes. seu coração muda. And all of a sudden you're connecting with God in a different way through the music. E de repente você está conectado com Deus de uma forma diferente através da música. God begins to speak to you through the words that are written. Deus começa a falar com você através das letras que estão escritas. And all of a sudden you feel like you're having communion with God through singing. E aí o que você percebe é que você está tendo comunhão com Deus através de cantar. That's what we want in our times of worship. É isso que a gente quer no nosso tempo de adoração. Fasting will help you to do that. Jejum vai ajudar a fazer isso. It's going to give you greater focus on the purpose of worship, which is God. Vai te dar um foco maior no propósito da adoração, que é Deus. And it's going to make the worship time so much more edifying for you. E vai tornar os tempos de adoração muito mais edificantes para Man, você. I've had times where it's like, I don't even know what happened right there. There was nothing going on that was worshipful. Já tive algumas vezes que eu tava ali, tipo, cara, nem sei o que tá acontecendo, não tinha nada que merecesse adoração. Okay? And then there's times when I come in and worship has been so real and so powerful and it's like, man, God was really touching my heart. E outras vezes em que a adoração tava uma coisa tão poderosa que eu tava sentindo, cara, Deus realmente tá tocando o meu coração. What happened? O que era? God's the same God. É o mesmo Deus. He didn't change. Ele não mudou. He didn't say, you know what, this week I don't want to meet with you. Ele não disse, essa semana eu não vou estar com você, não. And I got to meet with someone else. You go off. Eu vou encontrar outra pessoa, vai Come pra lá. back next week. Semana que vem a gente vê. Okay? That's not how it works. Não é assim que funciona. It's your heart that's the problem. É o seu coração o problema. You need to have your heart connecting with God. Você precisa ter o seu coração conectado com Deus. You need to create that intimacy. Você precisa criar essa intimidade. Sometimes you need to come into worship and just start praying and confessing. Às vezes você nem precisa entrar nessa adoração, você só precisa orar e confessar. You just need to start repenting of everything. Só começando a se arrependendo de tudo. Because that's the only way you're going to connect with God. Porque é a única forma de se conectar com Deus. Because all the sin, all the bad attitudes, that's going to change everything. Porque todo aquele pecado e toda aquela atitude ruim vai mudar tudo isso. So if you get rid of it, that will allow you to connect with God. Quando você se livra disso, isso vai te permitir se conectar com Deus. Okay? And one of the main things that fasting does, E uma das coisas principais que o jejum and this is faz, what I'm always telling everybody,
E é o que eu sempre digo para as pessoas. It allows you to have focus to make big decisions in life. Permite que você tenha foco para tomar decisões grandes na vida. Why is that? Por que isso? Because it opens you up to hear from God. Porque te abre para ouvir de Deus. This is really important. Isso é muito importante. God is not a God who's distant. Deus não é um Deus distante. What we see all throughout the Bible is that He is speaking to people. E o que a gente vê por toda a Bíblia é Ele falando com as pessoas. All throughout the history of the world, He is speaking to people. Por toda a história do mundo Ele está falando com as And He's pessoas. revealing His plan, His will to individuals. Revelando o seu plano para pessoas, indivíduos. He hasn't changed. Ele não mudou. In fact, if anything, He's gotten better Na verdade, se qualquer coisa, ficou melhor. because now we have the Holy Spirit inside of Porque us. agora a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. So He's even closer to us than He was in the Old Testament. Então ele está ainda mais perto da gente do que ele estava no Antigo Testamento. So how do we hear from God? Então como a gente ouve de Well, Deus? one, you need to listen. Bom, você precisa ouvir. Okay? I mean, this is a huge thing, right? Precisa escutar. É uma Sometimes coisa you're not certa. hearing God because you're not stopping to listen. Às vezes você não está ouvindo Deus porque você não para para Your escutar. prayer time is a monologue. O seu tempo de oração é um monólogo. You know, you think you're like an actor trying out for a part. Você parece um artista, um ator tentando um papel. Okay? And you're out there, okay, let me show you how good I am at this part. Você tá ali tipo, não, vou mostrar para vocês como é que eu sou bom nessa oração. Holy Father, Santo Pai, God in heaven, Deus do céu, come down and speak to me. vem agora e fale comigo. Wow, that is really good. Cara, isso é muito bom. But you're just talking. Mas você só tá falando. And God's saying, hey, when is my turn to talk? E Deus está dizendo quando é a minha vez de falar. When do I get to put some input into this conversation? Quando é que eu vou colocar informação nessa conversa? Okay? It doesn't happen. Não acontece. Okay? You need to listen. Você precisa ouvir. But when you start to fast, it opens you up more. E quando você começa a jejuar, isso te deixa mais aberto. You're weak and you're tired. Você tá fraco e cansado. Every time you start to feel that hunger, you pray. Cada vez que você começa a sentir aquela fome, você ora. God, help me more. Give me more strength. Deus me ajuda, me dá mais força. Okay, speak to me, Father. Fala comigo, Pai. And it allows you to open yourself up to hear from Him. Isso te permite se abrir mais para ouvir dele. This is why I tell people, never make a big decision in life É isso que eu digo às pessoas, nunca tome uma decisão grande na vida, without fasting first. sem jejuar antes. Okay, now, we're talking about little decisions. I don't think it's so important. Se a gente está falando de decisões pequenas, talvez não seja tão importante. I told you about one of my best friends in college. Eu falei para um dos meus melhores amigos na faculdade. My best friend, he wanted to wake up like ridiculously early, O meu melhor amigo, ele queria acordar ridiculamente cedo. like 4:30 in the morning, something like that. 3, 4 da manhã. I want to get up super early so I can pray and seek God. Eu quero acordar super cedo para buscar e orar a Deus. Amen. Go for it, brother. Amém, vai lá. Okay? And then, so he's doing it. E aí ele tá lá fazendo. And so I came to him one day. I said, hey man, how's it going? Então eu chego pra ele um dia e falo, e aí, como é que tá? And he said, oh, it's tough. Cara, é difícil. And I'm thinking, yeah, it's freezing in the morning and you're tired. Why would you even want to do that? Claro, tá congelando de manhã, você tá cansado, por que você quer fazer isso? Okay? And so I'm like, yeah, I understand. E eu tô lá, tipo, tá, eu entendo. I was like, are you falling asleep? Você tá caindo de sono aí? No. Não. He said, I get up in the morning and I can't hear from God. Eu acordo cedo e eu não consigo ouvir Deus. Oh, that makes sense, yeah. Ah, tá, faz sentido, He ok. said, I'm just praying like, God, which sock do you want me to put on first? My right one or my left one? Eu tô lá orando, pedindo, Deus, que meia você quer que eu coloque primeiro, a esquerda ou a direita? Are you kidding? Você tá brincando? No, man, I want to hear from God. I want to do His will. Não, cara, eu quero ouvir de Deus, a vontade dele. And I was like, man, let me tell you what the will of God is for your life. Cara, deixa eu te dizer a vontade de Deus pra sua vida. Okay? Thus saith the Lord. Sorry? Thus saith the Lord. Ah, assim disse o Senhor. Okay? Put on your socks and go pray. Coloque as suas meias e vai orar. That's the will of God. Essa é a vontade de Deus. Don't pray about which sock you're going to put on first. Não ore por qual meia você vai colocar primeiro. God, which color shirt should I put on? Deus, que cor de camisa eu vou colocar hoje? Just put on a shirt and go pray. Coloca uma camisa e vai orar. He doesn't care what you look like. Não liga por qual é a tua aparência. Okay? We can't get wrapped up in little A gente não details. pode ficar se embrulhando com detalhezinhos. But am I supposed to move to this city and get a new job? Mas eu devo mudar para uma outra cidade e ter um outro emprego? Man, that's a huge decision. Cara, isso é uma decisão That's enorme. going to change the whole course of your life. Vai mudar o curso da sua vida. You better be praying and fasting about that. Melhor você orar e jejuar por isso. Am I supposed to marry this person? Será que eu devo casar com essa pessoa? Man, I mean, that could radically change your life. Cara, isso vai mudar a sua vida radicalmente. You better pray and fast before you ask somebody to marry you. Melhor que você ore e jejue antes de pedir alguém para casar com você. Pray and fast before you say yes to someone who asks you. Ore e jejue antes de você dizer sim para
alguém que pediu para você. These big decisions are very important. São decisões grandes que são muito importantes. Pray and fast before you make a decision. Ore e jejue antes de fazer essas Okay, decisões. now, here's the idea with fasting. Então tá aqui a ideia com jejum. As God begins to work in you, À medida que Deus trabalha em você, you become a greater weapon for his use. você se torna uma arma melhor para o uso dele. Okay? The disciples, after Jesus came down from the Mount of Transfiguration, Os discípulos, depois que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, they couldn't expel the demon. eles não podiam expulsar um demônio. But if they had been praying and fasting, Mas se eles estivessem jejuando e orando, it seems from what Jesus was saying is that they would have been able to do it. pelo que Jesus disse, eles parece que poderiam ter expulsado aquele demônio. They would have been more powerful. Eles estariam mais poderosos. They would have been more effective in their ministry. Eles seriam mais efetivos no ministério. It's basically like taking a sword and sharpening É it. basicamente como pegar uma espada e afiar. You don't want to have a sword that's blunt. Então você tem uma espada cega. Okay? You want to have a sword that's sharp. Você não quer ter uma espada cega, você That, quer uma espada that cuts afiada. through anything. Uma que passa por qualquer coisa. In order to be that weapon, you can use fasting to sharpen everything that you are. E para ser essa arma, você pode usar o jejum para afiar tudo que você é. And this is something that Paul says. E aqui tem uma coisa que Paulo diz. Turn with me to 2 Corinthians chapter 12. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Corinthians chapter 12 is that famous passage that talks about Paul with the thorn in his flesh. 2 Coríntios capítulo 12 é aquela passagem famosa que Paulo fala sobre o espinho na sua carne. And he prays, Lord, take away this thorn. E ele ora, Deus, tira esse espinho. And God says this. E Deus diz isso. 2 Corinthians 12 verse 9 and 10. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. You guys get that last little part? Pegaram esse finalzinho? When I am weak, Quando sou fraco then I am strong. é que sou forte. It makes no sense. Não faz o menor Okay? sentido. It's a paradox. É um paradoxo. I'm weak, so therefore I'm strong. No, that doesn't make any sense. Eu tô fraco, então eu tô forte. Não faz o menor But he sentido. says, when I'm weak, then I can be strong because God's going to work more in me. Mas é que quando eu estou fraco, eu vou ficar mais forte porque permite que Deus trabalhe mais em mim. Because what God said in verse 9 is, my strength is made perfect in weakness. Porque o que Deus diz no versículo 9 é que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. What is he O saying? que ele está dizendo? I can't work completely until you get out of the way. I can't. Eu não posso trabalhar completamente até você sair do caminho. I have things that I want to do as God, Eu tenho coisas que eu quero fazer como Deus. and you're hindering it. Não. You're blocking it. You're E preventing it. você está impedindo isso. Okay? You're getting in the way. Você tá ficando no caminho. So be weak. Então fique fraco. Weaken yourself Se enfraqueça. so that I can work more in your life. Para que eu possa trabalhar mais na sua vida. Now, Paul was so strong spiritually, God said, I'm going to send a messenger from Satan to buffet you. Mas Paulo, então, tão forte espiritualmente, Deus disse, eu vou enviar um mensageiro de Satanás para te esbofetear. That's crazy. Isso é But God loucura. wanted to weaken him so that he could use him more. Mas Deus queria enfraquecê-lo para usá-lo mais. Now, we don't want a messenger from Satan anywhere near us. Então a gente não quer nenhum mensageiro de Satanás em qualquer lugar próximo. So what can we do? Mas o que a gente pode fazer? Humble ourselves. Nos humilhar? Weaken ourselves. Nos enfraquecer. Make yourself more available to be used by God. Nos fazer mais disponíveis a sermos usados por Deus. And then all of a sudden, when you look back in Ephesians 6, E aí, de repente, quando você olha lá de volta para Efésios 6, and you see the armor of God and the spiritual battle, e aí você vê a armadura de Deus e a batalha espiritual, all that stuff becomes more powerful as God begins to work more in your life. tudo isso começa a se tornar mais poderoso à medida que Deus trabalha na sua vida. That's what we want. E é o que a gente quer. We want to see God work more. A gente quer ver Deus trabalhar mais. We want to see our lives transformed, A gente quer ver nossa vida transformada. and we also want to see victory in the spiritual battles. E a gente também quer ver vitória nas batalhas espirituais. Weaken yourself.
Se enfraquecer. Make yourself weaker so that you can be more used by God. Se tornar mais fraco para poder ser mais usado por Now, Deus. if you look at fasting as a way of improving your health, that's awesome. Então, se você procurar o jejum como uma forma de melhorar sua saúde, beleza. Probably all of us can better our health at least a little bit. Provavelmente, todos nós podemos melhorar nossa saúde pelo menos um pouquinho. Some of us more than others. Alguns mais do que outros. Okay? Fast. Jejua. Do it from time to time. Faz às vezes. It will help you. Vai te ajudar. Okay? But spiritually is what we're really looking for. Mas espiritualmente é o que a gente está buscando. You can go through and you can spiritually change your life Você pode, fazendo isso, mudar dramaticamente a sua vida espiritual. in order to receive more from God Para receber mais de Deus and ultimately be used more by God. e no final ser mais usado por Deus. Okay? Remember when we talked at the very beginning Lembra do que a gente falou bem no começo? of this series about spiritual warfare? Nessa série de batalha espiritual. We said the battle is going on. Quando a gente falou, a batalha está acontecendo. Whether you accept that as truth or not, it's going on. Independente de você aceitar isso como verdade ou não, está acontecendo. Okay? It's a fact. É um fato. I can go out and say, no, I don't believe in the sun. I don't accept it. Eu posso ir ali fora e dizer, não, não acredito no sol, eu não aceito. But when I go out, especially me, go out without a shirt on, Mas se eu for lá fora, especialmente eu sem uma camiseta, I will get burnt whether I believe in the sun or not. eu vou me queimar acreditando no sol ou não. And probably very quickly. E provavelmente bem rápido. Okay? The spiritual battle is the same way. A batalha espiritual é da mesma forma. You can try to hide your head in the sands Você pode tentar esconder a sua cabeça na terra. and say, no, it's not going on. There's nothing going on around me. E dizer, não, não tá ao meu redor, não tá acontecendo. But it's going around you. Mas tá ao teu redor. And it will get you. E vai chegar a você. Or you can just accept it and say, yes, there is a battle. Ou você pode aceitar, sim, tem uma batalha. How can I be used in the battle? Como eu posso ser usado na batalha And how can I win it? e como eu posso vencer. Okay? It's through Jesus. Através de Jesus. Okay? That's the whole passage in Ephesians chapter 6. Essa é a passagem toda em Efésios 6. Okay? Fasting is just one aspect that can make you a better warrior in the midst of the war. Jejum é só um aspecto que pode te fazer um guerreiro melhor na guerra. So I want you guys to think about this. Então eu quero que você pense nisso. When was the last time you fasted? Quando foi a última vez que você jejuou? Okay? Have you ever fasted? Você já jejuou? Okay, I remember when I was in college, I had never fasted, Eu lembro que quando eu estava na faculdade eu nunca tinha and jejuado. these guys challenged me to try it. E esses caras me desafiaram a tentar. And so I tried it. Então eu tentei. It's not that hard. Não é tão difícil. You rely upon the power of God. Você descansa no poder de Deus. He gives you the strength. Ele te dá a força. He gives you the energy that you need. Ele dá a energia que você precisa. Okay? It's all depending upon Him. É tudo depender dele. So, what can you fast about? Então, pelo que você pode jejuar? Okay? Think about your life. Pense na sua vida. Maybe you have a huge decision coming up. Talvez tenha uma decisão grande para tomar. Maybe you've got a struggle that you've been going through for some time. Talvez tenha alguma luta pela qual você está passando por um tempo. Maybe you feel like spiritually you're just getting beat up by the enemy. Talvez você sinta que espiritualmente você está apanhando do inimigo. Maybe it's time to do a fast. Talvez seja um momento de jejuar. You don't even have to do a whole day. Você nem precisa fazer um dia inteiro. You can just do lunch. Você pode, por exemplo, fazer almoço. Okay, now some people are like, okay, I'll do lunch, so then I'll eat this huge breakfast at 11:30. Tem algumas pessoas... Tem algumas pessoas que fazem, tá, então eu vou fazer jejum no almoço, então eu vou tomar um café da manhã enorme às 11h30. Don't do that. Não faz isso. But you can do all sorts of things. Mas você pode fazer todo tipo de coisa. Maybe fast until lunch. Talvez jejuar até o almoço. Wake up, go to work, don't eat anything. Acorda, vai pro trabalho, não coma nada. Brush your teeth before you go to work. Escova os dentes antes de ir pro But trabalho. then break your fast at lunch. Mas aí quebra o seu jejum no almoço. Start to think about little ways that you can start to try fasting if you've never done it. Começa a pensar em pequenas formas de que você pode tentar o jejum que você nunca fez. And maybe if you're ready for something more, try a fast that's bigger. E talvez se você tá pronto para alguma coisa mais, você tenta um jejum maior. 3 days, 3 dias, a week, uma semana, 2 weeks. 2 semanas. Okay? People do 40-day fasts. Tem gente que faz jejum de 40 days? 40 dias. Okay? No, if you're not ready for that, don't try that. Mas se você não tá pronto para isso, não tente. Okay? And also some people have some physical limitations. They cannot fast. E algumas pessoas têm limitações físicas, Ok. elas não podem jejuar. Pregnant ladies don't fast. Grávidas não jejuem. Okay? And there's all sorts of reasons that people cannot fast, but most of us can. Tem várias razões pelas quais as pessoas não podem So- jejuar, mas a maioria de nós I pode. want you guys to think about that. Então eu quero que vocês pensem nisso. I want you to pray about it this week. Eu quero que você ore por isso essa semana. God, what do you have? Deus, o que você tem? Do you want me to fast? Você quer que eu jejue? Do you want me to fast about something specifically? Quer que eu jejue por algo específico? Okay? Ask God what He wants. Peça a Deus o que Ele quer. That's the point of fasting, right? Esse é o ponto do jejum, To get certo? His will, not ours. É a vontade dele, não a nossa.